ele clamar e ali Deus fazer o milagre. Então, diante da decorrência da campanha, vai existir desânimo, vai existir perseguição, vai existir dificuldade. Mas o mais importante da campanha é a gente ir até o final, aleluia, acreditando no propósito que Deus ele tem para cada um de nós que botemos diante da campanha. Deus já usou muitas pessoas, muitos pregadores, pela palavra, pelo louvor, e hoje Deus, louvado seja o nome do Senhor, tem algo sobre nós a esta noite, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E o tema desta campanha é um tema favorável a milagre e a chamada, até porque o chamado de Pedro marcou através de um milagre. Louvado seja o nome do Senhor. Quando é que nós olhamos para Lucas 5, essa passagem, nós percebemos que não só está escrito no livro de Lucas, mas também Mateus capítulo 4 e o versículo de número 18, e Marcos capítulo 1, verso 16. Mas só Lucas, amado, o médico amado, escreve com mais detalhação, com mais detalhe ao chamado de Pedro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus Cristo, nosso Salvador. Nós sabemos que ele veio com um propósito na terra. O propósito era de salvar o que havia perdido, o que se havia, aleluia, se afastado. E o propósito dele era anunciar o reino de Deus. Só que Cristo, para anunciar, ele contou cerca de 12 discípulos no seu primeiro ministério, na sua primeira palavra, para poder pregar o reino de Deus. Em Mateus 4, verso 12, a Bíblia Sagrada diz que após Jesus saber da morte de João Batista, Jesus vai para a Galileia pregar a palavra de Deus. Na Galileia tinha, aleluia, Nazaré e Cafarnaum. Peço que preste atenção nisso aqui. Na Galileia tinha Nazaré e Cafarnaum, as terras de Zebulon e Neftali. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nessas terras, ou na Galileia, tinha um propósito, tinha uma profecia para a Galileia. Lá em 2 Reis, capítulo 15, verso de número 29, no tempo do reinado de Pecá, aleluia, a Bíblia Sagrada diz que o exército da Síria veio para tomar o reinado de Pecá, aonde ele reinava sobre ali Jerusalém, sobre a Galileia, onde a Bíblia diz lá em 2 Reis 15 e 29, a Bíblia diz que o rei da Síria assitia ali toda a Galileia, invade as terras de Zebulon e Neftali, louvado seja o nome do Senhor, e ali pega todo o povo que estava dentro daquelas terras, dentro da cidade, dentro da Galileia, e arranca o povo dali, e arranca o povo que habitava naquela terra, e ali o rei da Síria constitui, aleluia, quem ele quisesse que reinasse ali sobre aquelas terras, ali em torno da Galileia, aleluia, e a Bíblia Sagrada diz que o povo que habitava ali em torno da Galileia, em torno daquelas terras, o povo vivia em aflição, o povo vivia, aleluia, em treva, em escuridão, mas a Bíblia diz que veio o profeta messiânico, o profeta Isaías, que profetizou mais a vinda de Jesus do que qualquer outro profeta, lá no capítulo 9 do profeta Isaías, no verso 1 ao verso 2, Isaías chega a dizer, Zebulon, Neftali, ô Galileia, vós que vive na escuridão, vós que vive pela sombra da morte, aleluia, chegará o tempo em que a luz resplandecerá sobre vocês, aleluia. O profeta Isaías profetiza isso, lá em Mateus 4, onde eu disse, verso 12, aleluia, ali em diante, a Bíblia diz que ali novamente, Jesus entra em torno da Galileia, com um propósito que estava profetizado, para trazer luz em torno da Galileia, ali louvado seja o nome do Senhor. Então os irmãos já entenderam o propósito de Jesus na Galileia, louvado seja o nome do Senhor. Então a Bíblia diz que ali em torno da Galileia,
para se cumprir essa profecia de Isaías, está escrito lá, se o irmão quiser ler, para se cumprir essa profecia de Isaías, aleluia, para resgatar as terras de Zebulon e Neftali, louvado seja o nome do Senhor, e ali a Cafarnaum e Nazaré, que estava em torno daquela cidade, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que ali na Galileia, Jesus, ele vai para Nazaré. Chegando em Nazaré, ele vai diretamente à sinagoga, abre o livro do profeta Isaías, que os irmãos conhecem, e Jesus abre: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar o ano aceitável da vista aos cegos, aleluia, para libertar os cativos, aleluia. Assim Jesus, lendo ali o livro do profeta Isaías, diante da sinagoga, diante de Nazaré, a Bíblia diz que gerou-se um debate ali, pelo que esse debate trouxe a perseguição para Jesus. É um torno que chegou o momento que dentro de Nazaré, todos ali queriam matar a Jesus, mas Jesus se retira de Nazaré e vai para Cafarnaum. Cafarnaum ficava ali naquelas terras de Zebulon da Galileia, ali na fronteira ali, louvado seja o nome do Senhor, da Galileia, perto do rio ali, louvado seja o nome do Senhor. E quando Jesus chega a Cafarnaum, ele entra na sinagoga. A primeira coisa que quando ele entra, aleluia, a Bíblia diz que um endemoniado se aproxima, brada e diz: ah, Jesus Nazareno, o que tenho eu contigo? Viesse nos atormentar antes do tempo. Naquele momento Cristo repreenda aquele demônio que estava possesso naquele homem, louvado seja o nome do Senhor. Então aqui nós entendemos, aleluia, o contexto da história, que dentro da Galileia, Cristo tinha um propósito de restauração, Cristo tinha algo para tratar dentro da Galileia, aleluia, por direção divina, e a profecia de Isaías, ela tinha que se cumprir. Em Cafarnaum, aleluia, moravam os discípulos Pedro, André, Tiago, João e também Mateus, aleluia, que era cobrador de impostos. Esses discípulos moravam ali em Cafarnaum, e é onde a Bíblia Sagrada diz que era exatamente em Cafarnaum, aleluia, em que Cristo, aleluia, vai marcar o chamado de Pedro, onde Cristo vai marcar a pesca maravilhosa, aonde Deus vai surpreender todo, aleluia, dentro de Cafarnaum, dentro das terras de Zebulon, dentro das terras de Neftali, louvado seja o nome do Senhor, aonde a Bíblia começa agora a narrar que Cristo, nosso Salvador, aleluia, se aproxima do mar da Galileia de Tiberiade, louvado seja o nome do Senhor, Genezaré, aonde esse Cristo se aproxima do barco, se aproxima do mar, aleluia. A Bíblia Sagrada diz que a multidão apertava Cristo para poder ouvir a sua palavra, aleluia. O que me chama a atenção, aleluia, era que a multidão apertava Cristo para poder ouvir a palavra de Deus. E o apertar aqui não está no aproxima, o apertar aqui está em querer algo, o apertar que está em querer milagre, o apertar que está em querer tocar, aleluia. Já foi dito, já foi cantada a mulher do fluxo de sangue, eu falado, aleluia, para o diácono Marcílio, aleluia, que esta mulher precisava de um milagre, e para ela conquistar o milagre, ela teve que o que? Que tocar. Então o apertar aqui não está num cercar a Cristo, e o apertar aqui está em querer milagre, porque quem quer milagre, ele aperta, ele não desiste, ele vai até o fim. Quem quer milagre, ele vem para o culto desse e diz: Cristo, eu só saio daqui depois que eu tocar. Quem quer milagre não vem só para sentar, só para rodear, mas quem quer milagre, ele adora, ele glorifica, ele exalta. Quem quer milagre, ele abre o coração, ele dá lugar para Cristo, porque ele sabe que o cenário do culto é Cristo, porque ele sabe que o cenário do culto é Cristo, e se Cristo está no culto, o milagre vai acontecer, o milagre vai acontecer. E pela palavra profética, eu já quero profetizar para ti: se tu vem para apertar, se tu vem para apertar, não para assistir, mas se tu vem para apertar, tu vai receber o milagre de Cristo. Cadê você que veio apertar? Cadê você que veio para tocar esta noite?
forte. Adore, exalte a presença dele. A Bíblia destaca que a multidão apertava para ouvir a palavra de Deus. E o apertar aqui, diz no dicionário, o apertar é querer. O apertar, aleluia, é ele se esforçar para querer algo, para querer tocar, para querer, aleluia, apertar até sair. E a multidão apertava Cristo para ouvir a sua palavra. Hoje, infelizmente, nós não vimos mais ninguém apertando, nós vimos gente assistindo, aleluia. Nós não vimos gente tocando, nós vimos gente arrodeando. É que nem a multidão, aleluia, que apertava Cristo quando aquela mulher do fluxo de sangue tocou diferente. E a multidão diz: Cristo, aleluia, Jesus, aleluia. Ô mestre, a multidão te aperta, pergunta: quem te tocou, aleluia? Jesus diz: não, negativo, aleluia. No meio da multidão alguém me tocou diferente, aleluia. No meio da multidão, aleluia, alguém triscou em mim diferente. Porque quem quer milagre, ele toca, ele aperta até sair o milagre. E quando a multidão apertava para ouvir a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada diz que Cristo, aleluia, avista um barco de um pescador, aonde este pescador, aleluia, já estava lavando as suas redes, aleluia, remendando, costurando a rede, para no outro dia voltar novamente para poder pescar novamente. Esse pescador que era Pedro, aleluia, irmão de André, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia, passaste a noite toda sem pegar um sequer peixe, aleluia, passou a noite toda acordado. E tu sabe, aleluia, que quando alguém passa a noite acordada, nós sabemos que no dia seguinte a gente amanhece estressado, amanhece, aleluia, daquele jeito. Imagino de alguém que tinha profissão, imagino de alguém que era acostumado, imagino de alguém que era acostumado a lançar a rede e pescar, e naquele dia seguinte, aleluia, com o olho ardendo de sono, na beira do mar, lavando a rede, costurando a rede, aleluia. Aí Cristo chega até ao barco de Pedro e diz: aleluia, eu quero entrar nesse teu barco. Eu quero entrar nesse teu barco, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Segundo a Bíblia Sagrada diz que não só era um barco que estava ali na pescaria, mas tinha alguns barcos, também barco pescando também, louvado seja o nome do Senhor, algumas pessoas, aleluia, que nem Tiago, que nem João, também pescando ali com Pedro, aleluia. Então não tinha só o barco de Pedro, tinha outro, mas o que me chama a atenção, no meio de alguns barcos, Cristo escolheu o barco de Pedro, aleluia. Cristo escolheu o barco de Jesus, aleluia. Cristo escolheu o barco de Pedro, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O que me chama a atenção nesta palavra bíblica é que Cristo vai escolher o barco de alguém frustrado, de alguém, eles imaginam o ego giturando com os olhos ardendo de sono, aleluia, com alguém desanimado porque passou a noite acordada, saiu e não pegou nada, aleluia. Mas Cristo escolheu o barco de alguém, aleluia, não que tinha ido pescar. Cristo escolheu o barco de alguém, aleluia, louvado seja o Senhor, que passou a noite toda frustrado, mas Cristo escolheu o barco de Pedro e disse: Pedro, é seu teu barco mesmo. Sabe o que é que Cristo diz para nós por intermédio desta palavra, aleluia? Eu não sei como está a tua vida, mas quem sabe tu está dizendo: Deus, tu esqueceu o meu barco, escolheu do próximo, cadê escolhe o meu? Quem sabe nesta noite, aleluia, tu está que nem Pedro frustrado, chegou nesta campanha, chegou neste dia daquele jeito, aleluia. Mas deixa eu dizer uma coisa para ti, aleluia. Ele escolheu o teu barco esta noite, e se ele escolheu o teu barco, não te preocupa na frustração, não te preocupa porque deu errado, não te preocupa porque não aconteceu, somente deixa ele dentro do teu barco, porque no momento certo ele ainda vai dizer: volte, 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 volte para o mar alto, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Cristo, aleluia, é um Deus que nos surpreende. Por que que Cristo nos surpreende? Porque Deus, aleluia, pela sua vida de misericórdia, aleluia, pelo seu poder, Ele
só chega no momento certo, Ele só chega na hora certa. Ele não desampara a nossa vida. Cristo chegou, como foi cantado, na viúva de Naim no momento certo, quando essa estava prestes a enterrar o seu próprio filho. Mas alguém, aleluia, aleluia, com a ressurreição, chegou na viúva de Naim e o milagre aconteceu. Cristo chegou no barco de Pedro e Cristo não disse: olha Pedro, eu cheguei, tu não vai voltar. Sabe o que vai acontecer, Pedro? Tu ainda vai ouvir a palavra de fortalecimento, tu ainda vai ouvir a minha palavra, para depois tu pescar. É Cristo dizendo para mim e para você esta noite, aleluia, Ele ainda vai pregar no teu barco, Ele ainda vai dar a palavra, Ele ainda vai te fortalecer na palavra, para depois Ele abrir a boca e dizer: vai pescar. É Cristo dizendo: depois do culto, depois do culto, depois do culto, depois da palavra que Ele irá pregar, tu vai pescar, tu vai pescar, tu vai pescar. Cadê você que veio adorar, aleluia? Cadê você que veio adorar, glorificar o nome do Senhor? Tu está entendendo, aleluia? O que me chama a atenção nessa palavra era que Pedro, aleluia, foi um homem paciente. É que Pedro foi um homem perseverante. Por quê? Porque Pedro, frustrado, podia dizer: não, Cristo, pega outro barco, porque o meu já me frustrei, eu não quero que entre no meu barco. Pedro podia dizer isso, mas através da perseverança ainda trouxe a mudança de história, ainda trouxe um cenário diferente para a vida de Pedro, aleluia. Enquanto não seja perseverante, eu não sei, aleluia, o que deu errado, o que não aconteceu, mas eu sei de uma coisa: depois do culto, tu vai ver, tu vai ver, depois do culto, o que não aconteceu vai acontecer. Depois do culto, tu vai pregar diferente. Depois do culto, tu vai cantar diferente. Cadê você nesta noite que chegou na misericórdia, que chegou daquele jeito, que chegou desacreditado? Ei, deixa eu dizer uma coisa: papai marcou contigo esta noite para te dizer: adore, 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 adore. Exalte a presença dEle, glorifica a presença dEle, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Deus está sobre nós esta noite, papai está sobre nós esta noite. Tem barco que Ele escolhe, aleluia, mas tem barco que Ele não escolhe. Como assim, pregador? Tu está se contradizendo? Não, negativa. A Bíblia Sagrada diz que Cristo escolheu o barco, aleluia, de Pedro, aleluia, mas Cristo também fez um milagre na história do discípulo. Aleluia. Quem é que lembra do milagre onde o próprio Cristo andou sobre as águas, onde a Bíblia Sagrada diz que Ele deu uma autoridade, vai para outra margem do mar, aleluia, e a Bíblia Sagrada diz que eles vão, a tempestade se levanta, o vento se levanta, o barco estava afundando, o vento era forte, as forças de remar acabou, mas a Bíblia diz que lá vem Cristo andando sobre as águas. O interessante desta palavra, aleluia, é que quando eles dizem Cristo andando sobre as águas, aleluia, eles vão dizer um fantasma. Sabe por que eles disseram isso? Porque quando eles saem da margem ou da terra para poder ir para a margem do mar, eles deixaram um barco para Cristo poder entrar. Mas quando Deus, Ele não escolhe a entrar no barco, Ele vai sobre as águas, aleluia, para fazer um milagre na nossa vida. E a Bíblia Sagrada diz, aleluia, que eles entram no barco de Pedro, e quando entra, pede para afastar um pouco da terra, aleluia. O que me chama a atenção nesta palavra é que tem momento que temos que desconectar da terra. Só tem milagre como nós desconectamos da terra. Pedro aceitou Cristo entrar no seu barco, o barco que estava parado. A Bíblia Sagrada diz que afasta um pouco do barco, e Cristo ali entra dentro do barco.
para poder pregar a palavra de Deus. Isso aqui, igreja, é tão forte. Por que que é forte? Porque hoje quem mais gosta de palavra, mas se não tiver a palavra não tem milagre. Se não tiver palavra não tem louvor, não tem libertação. Se não tiver palavra, aleluia, isso aqui dói, mas é a verdade. Isso aqui ninguém gosta de ouvir palavra, mas se não tiver, infelizmente não vai ter milagre. Se você não ouvir a palavra, você não vai receber o propósito. Se você não ouvir a palavra, você não vai contemplar o milagre, aleluia, porque na vida de Pedro foi isso. Para Pedro contemplar a pesca, ele teve que assistir a palavra, ele teve que receber a palavra dentro do seu barco, aleluia. Se você gosta da palavra, você vai sair cheio esta noite. Se você gosta da palavra, você vai sair avivado esta noite. Se você gosta dessa palavra, você vai sair transformado. A palavra ainda liberta, a palavra ainda transforma, a palavra ainda viva, a palavra ainda faz coisa extraordinária. Não tem como cantar se você não ouve a palavra, não tem como receber milagre se você não ouve a palavra, porque é por intermédio desta palavra que a pesca acontece, que o milagre acontece, que a medicina ela é confundida. É através desta palavra que o paralítico anda, é através desta palavra que tu vai sair daqui cheio dela. Adora ele, adora ele, adora ele. Satanás não gosta dessa palavra, mas você adora e glorifica porque você gosta da palavra. A paciência de Pedro, a calma de Pedro, a perseverança de Pedro, de ouvir a palavra de Deus, de alguém que estava já lavando a rede, costurando, ou seja, já estava ali dizendo acabou, já estava ali preparando para guardar, mas Cristo chega no barco dele para poder pregar, aleluia, o único barco de Pedro. E quando Cristo começa a pregar a palavra de Deus, depois da palavra, aí veio o milagre. Depois do culto, aí veio as maravilhas de Deus. Porque esta palavra, igreja, ela transforma qualquer coisa em milagre. Foi assim que Deus fez no vale de ossos secos de Ezequiel. Foi assim que Deus fez para Jeremias. Foi assim que Deus fez na vida de muitas pessoas, por intermédio desta palavra. Depois do culto tu verás, já diz aquele do Samuel Mariano, depois do culto tu vai ver, aleluia. Depois do culto tu vai contemplar, aleluia. Depois do culto o milagre vai chegar, aleluia. Depois do culto a história ela vai mudar, não vai ser mais a mesma. Eu estou profetizando enquanto você adora. Depois do culto vai acontecer o que não aconteceu. Depois dos cultos as coisas vão andar. Depois do culto, aleluia, a frustração vai acabar. Depois do culto, aleluia, vai chegar o milagre na tua vida. Depois do culto, aleluia, tu vai ver, aleluia. Eu estou pregando isso aqui para você e profetizando para ti mesmo, que chegou esta noite daquele jeito, desacreditado, desanimado, mas deixa eu dizer uma coisa, depois deste culto, depois deste culto, depois deste culto, tu verás, tu verás, tu verás, tu verás o poder de Deus. Cadê você que vem adorar? Adora ele, adora ele, adora ele. Dá o melhor para ele, dá o melhor para ele. Exalte a presença dele esta noite. Se desconecta da terra, aleluia, que nem o barco de Pedro, e se conecta na palavra, e se conecta ao céu esta noite. Aí a Bíblia Sagrada diz que agora, aleluia, que Cristo vai marcar o milagre de Pedro. Sabe qual é o problema? Nós, é porque a gente quer o milagre primeiro, depois quer a palavra.
É que a gente quer milagre primeiro e depois esquece da palavra. Mas com Cristo é diferente. Aleluia. Prega domingo, porque está insistindo? Porque é necessário insistir nisso aqui. Isso aqui é uma verdade bíblica para nós. Nós temos que se aprumar mais da presença de Deus. Nós temos que mudar e se ajeitar mais. Aleluia. Nós temos, aleluia, que ser zeloso pela esta palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Queremos o milagre, mas não queremos a palavra. Queremos, aleluia, o milagre, mas não queremos que ele entre dentro do barco. Queremos a pesca, mas não queremos, aleluia, o milagre. Louvado seja a palavra, na verdade, louvado seja o nome do Senhor. Aí a Bíblia Sagrada diz que agora Jesus Cristo, diz Pedro, louvado seja o nome do Senhor, voltai ao mar, aleluia, e lançai a rede. Voltai ao mar e lançai a rede, aleluia. Perceba que Cristo aqui está dizendo para Pedro voltar, aleluia, aonde ele já vinha, da onde ele já veio, da onde ele já passou a noite toda, da onde ele já passou 12 horas a noite, aleluia, a noite ela tem 12 horas, da onde ele passou 12 horas sem pegar um sequer peixe, aleluia, aonde Pedro passou, aleluia, esta noite toda, Cristo está mandando Pedro voltar, aleluia. Olha para o teu irmão, diga assim: depois deste culto, olha para ele, diga: depois deste culto, aleluia. Diga: depois deste culto, aleluia, tu vai voltar, aleluia, mais forte. Tu vai voltar mais forte, aleluia. Tu vai voltar mais forte. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia Sagrada diz que Cristo manda Pedro voltar da onde ele já vinha. E verdadeiramente ninguém quer voltar de onde já foi frustrado. Ninguém quer voltar para trás de onde já deu errado. Verdadeiramente é isso. Por quê? Porque a gente já sabe que lá não serve. Porque a gente já sabe que já lá não presta mais nada. Porque a gente já sabe que já tentou, já insistiu e não deu, então errado. Aleluia. Então ninguém quer voltar aonde deu errado. Mas com Cristo é diferente. Louvado seja o nome do Senhor. Ele pega o errado para fazer dar certo. Não vou repetir isso aqui, tu não entendeu. Ele pega o errado na tua vida para dar o certo. Aleluia. Cristo, ele faz isso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele pega aquilo que deu errado, o propósito que deu na tua vida, para fazer dar o certo na tua vida. A maior frustração é nós voltar. A maior frustração é nós voltar da onde a gente já veio, da onde já deu errado, da onde não aconteceu, da onde, aleluia, insistiu não deu, e deu errado. A maior coisa, aleluia, uma das piores coisas da nossa vida é isso. É a gente voltar ao começo, a gente voltar à estratégia, a gente voltar a jogar, a gente voltar a fazer, a gente voltar a insistir. Porque ninguém, volta a repetir, ninguém quer voltar onde deu errado. Quem quer voltar? Ninguém. Porque você sabe que você só passou frustração. Você sabe se você só passou, aleluia, raiva, passou agonia. Você sabe que, aleluia, só passou tristeza. Então não quer voltar, aleluia. Mas o que me chama a atenção, aleluia, é que Cristo, ele é diferente, aleluia. Cristo, ele é diferente. Por que que ele é diferente? Porque ele faz as coisas impossíveis a ser possível na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aí Pedro disse: Senhor, eu passei a noite toda, não peguei nada. Eu passei a noite toda, não peguei nada. Eu lancei a rede e deu errado. Sabe o que me chama a atenção, igreja, isso aqui? Pedro era um pescador experiente. Pedro sabia da experiência. Era acostumado a jogar rede e vir peixe. Era acostumado, aleluia, a entrar dentro do barco e não voltar com o barco seco, mas voltava com peixe. Então ele era experiente. Quando pedi: Senhor, eu passei a noite toda e nada peguei. Pedro está mentindo? Não, Pedro tem razão.
porque Pedro tem razão. Porque, aleluia, Pedro tem experiência. Quem tem experiência, ele nunca dá bote errado, só dá bote certo. Eu vou repetir isso aqui. Quem tem experiência nunca dá bote errado, só dá bote certo. Mas Deus confundiu a ciência de Pedro, a experiência de Pedro naquela noite. Aleluia. Dá uma olhada para o teu irmão, diga assim: Deus confundiu a tua experiência, para através da tua experiência, Ele mostrar que a experiência dele ainda é maior. Aleluia. A Bíblia Sagrada diz que Pedro questiona. Sabe por que Pedro foi pescar à noite com uma experiência? Porque os peixes ficam flutuando, ficam no mais raso. Então, para um pescador à noite é o momento certo para pegar peixe. Então, para um pescador à noite é o momento ideal para pegar peixe. Então, Pedro, com uma experiência, diz: esta noite eu vou pescar, porque eu sei que eu vou pegar peixe. Então, quando Pedro disse: eu passei a noite toda pescando, era Pedro dizendo: Cristo, Senhor, aleluia, a melhor pescaria à noite, o melhor momento de vir peixe à noite, a melhor situação para pescar à noite, e eu fiz isso e não peguei nada. E como tu está mandando eu voltar agora de dia, que é impossível pegar peixe? Por quê? Porque durante o dia os peixes vão mais para o fundo, a rede não alcança. Aleluia, isso aqui é bonito, igreja. A rede não alcança, os peixes vão para o fundo. Ou seja, quando estava, aleluia, à noite, os peixes estavam mais em cima. Pedro não pegou, não tinha peixe. Agora Cristo está mandando Pedro voltar durante o dia, onde os peixes estão lá embaixo. Porque tem coisas que, aleluia, que Deus não permite nós pegar em cima, Ele permite nós pegar embaixo. Eu vou repetir isso aqui porque tu ainda não entendeu, aleluia. Tem coisas que Deus vai permitir tu não pegar, aleluia, no raço. Tem coisas que Deus vai fazer você se frustrar. Tem coisas que Deus vai fazer frustrar a tua experiência no raço. Por quê? Porque tem coisas que Deus quer ver você descer mais. Porque enquanto tu descer mais, maior vai ser o milagre na tua vida. Cadê você que crê nesta palavra? Cadê você que vem adorar? Porque quem sabe tu vem aqui esta noite, pela tua experiência, acha que vai dar certo, mas pela experiência de Cristo, Ele vai confundir a tua noite, por no dia do amanhã, tu pega peixe grande. Adora Ele, adora Ele, adora Ele, adora Ele, adora Ele, exalte a presença dEle, porque quem sabe esta noite, tu chegou que nem Pedro, a noite foi longa, a noite foi frustrada, pela tua experiência, não era para tu ter passado, pela tua experiência, o deserto era para ter acabado, pela tua experiência, a cura era para ter chegado, pela tua experiência, não era para tu dar sim, mas acontece que Deus, Ele não quer ver a tua experiência, Cristo, Ele quer ver você descer nas profundezas, porque enquanto tu descer, o milagre vai acontecer. Está entendendo por que Ele te frustra? Está entendendo por que a gente frustra em momentos difíceis? Está entendendo por que às vezes as coisas dão errado? Aleluia. Está entendendo porque as coisas não aconteceram? Aleluia. Não é porque, aleluia, Cristo te deixou. Não é porque, aleluia, tu errou, tu falhou, não, negativo. Acontece que Deus, Ele marca a noite. Acontece que Deus, Ele marca o dia. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a noite, aleluia, ela dura uma noite, ela dura 12 horas. Mas depois das 12, vai vir a 1 hora, vai vir 13 horas. Depois das 12, aleluia, a tua trajetória vai continuar. Dá uma olhada para o teu irmão, diga: depois da noite, diga: depois da noite, depois da noite, a tua pesca vai continuar. Mas diga: é diferente, é diferente. Aí Pedro diz: mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Sobre a tua palavra eu lançarei a rede.
Porque na palavra de Pedro ele lançou, não pegou nada, mas na palavra de Cristo ele lançou, vai pegar. Na minha e na tua palavra, aleluia, não dá errado. Mas na palavra dele, aleluia, que der errado, na tua vai dar certo na dele. Eu vou repetir isso aqui. Mas na tua palavra que der errado, na palavra dos céus vai acontecer na tua vida. Na palavra dos céus não tem como dar errado. Quando Cristo ordena para o discípulo passar para a margem do mar, eles foram, aleluia. O vento se levantou, a tempestade levantou, eles começaram a remar, perdendo o controle do barco. Parecia que eles iam perecer, parecia que a palavra de Deus tinha dado errado, mas a Bíblia diz que lá vem Cristo andando sobre as águas, aleluia. O vento levanta, a tempestade levanta, mas a palavra dele não dá errada, 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 a palavra dele não dá errada. A Bíblia Sagrada diz que quando Israel foi atravessar o Mar Vermelho, a Bíblia diz que eles param diante do mar. Lá vem Faraó com seu exército. A Bíblia diz que Israel tinha uma promessa de chegar à terra prometida, mas quando para diante do Mar Vermelho, o exército de Faraó vem atrás. A Bíblia Sagrada diz que Israel vai murmurar e dizer: ei Moisés, por acaso não tinha sepulcro no Egito para que Moisés fosse enterrado? Aí a Bíblia Sagrada diz que Deus brada para Moisés e diz: ei Moisés, a ordem ainda é para marchar, estende o teu cajado que o mar ele vai se abrir. A palavra de Cristo não falhou com Moisés. Para Israel a palavra tinha falhado, para Israel eles iam morrer, para Israel não tinha mais jeito, aleluia. Mas aquele que vela pela sua palavra, ele não dorme, aleluia, ele não dorme, ele não dorme, ele não dorme. Ele disse: Pedro vai, Pedro vai, Pedro vai. Pedro foi e Pedro pegou peixe. Se coloca de pé em nome de Jesus. Se coloca de pé. Dá um microfone para a cantora louvar em nome de Jesus. Adora a igreja. Adora a Deus esta noite. Glorifica a presença dEle em nome de Jesus. Eu quero convidar a igreja a vir na frente também em nome de Jesus. Todos. Em nome de Jesus a gente vai fazer um coral. A gente vai fazer algo diferente esta noite, em nome de Jesus. Venha com fé, venha acreditando, venha, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Porque eu não sei como tu chegou, mas Ele sabe. Eu não sei como tu pisou, mas Ele sabe. Louvado seja o nome do Senhor. Venha crendo e acreditando esta noite, aqui na frente, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Sobre a tua palavra, assim eu farei. Sobre a tua palavra, assim eu faço. Sobre a tua palavra, assim eu vou. Faça um circo aqui em nome de Jesus. Faça um circo. Agarra na mão do teu irmão em nome de Jesus. Agarra na mão do teu irmão. Não tenha medo não dele, não. Ele é feio sim, mas não tem medo não. Agarra na mão dele em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Faça sua corrente em nome de Jesus. Faça sua corrente esta noite em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Porque aonde há corrente, aleluia, tem peixe. Aonde há corrente, aleluia, tem milagre. Louvado seja o nome do Senhor. Não cesse de adorar a Ele esta noite. Em nome de Jesus, a cantora pode louvar. Não cesse de adorar a Ele esta noite. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Porque Cristo Ele sabe como tu chegou, mas Cristo sabe como tu vai sair, aleluia. Então não perca a oportunidade, adora Ele. Exalte a presença dEle. Glorifica o nome dEle. Porque dá errado para
para ti, mas para ele não vai dar errado esta noite. Para ele vai acontecer. Glorifica o nome dele, porque Deus está marcando o teu chamado através do propósito desta campanha. Cristo está marcando o teu chamado através do milagre. Receba algo de Deus, receba renovo de Deus esta noite. Adora. Pode adorar, igreja, pode adorar em nome de Jesus. Fecha teus olhos e adora. Se conecta, aleluia. Tantas coisas deu errado na tua vida, mas olha você aqui, aleluia. Quem sabe que aquela coisa não tenha acontecido, mas Cristo que trouxe faz aí depois do culto. As situações aleluia, Deus. Não ter jeito. Adore, 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 adore. Eleva os teus pensamentos aos altos céus. Não vai aguentar. Oh glória, oh glória, oh glória. Mas Deus está dizendo. Você que é batizado, é lugar para Ele. Você que não é, deixa Ele te batizar. E esta tua luta, aleluia, porque Ele te surpreende esta noite. Ele alimenta a tua alma esta noite. Eu nunca te deixei. Aleluia. Aí sozinho. Ele escolheu teu pai para fazer o culto. Abandonado neste teu caminho. Eu sempre enviei socorro certo, e no meio do teu deserto fiz nascer uma manancial, porque eu sou Jeová, o Deus que cura tuas feridas, e hoje vou te alegrar. Vou te fazer um vencedor, e no meio da dor você vai louvar. Receba um novo hino você vai cantar. Sinta Deus te tocar esta noite, em nome de Jesus. Eu sou teu olha Deus. A graça do Eterno sobre a sua vida. Porque Cristo contempla a tua alma, mulher, em nome de Jesus. Receba o toque desta noite. Receba a autoridade de Deus esta noite, aleluia. Vou te fazer receba a graça de Deus. E no meio da dor você vai louvar. Aleluia, louva, aleluia. Um novo hino você Ele vai visita cantar, tuas forças. porque estou contigo. Ele visita a tua alma, te renova esta noite. Deus quebra o cativeiro hoje. Ele liberta hoje dentro da tua casa, aleluia. Cristo entra com providência no cenário da causa. Aquilo que deu errado, te prepara, porque tem vindo algo novo para ti. Te prepare, porque está chegando novidade. Aleluia, receba a graça de Deus. Receba a graça de Deus. Receba a graça de Deus. Receba a graça, receba a graça. Receba renovo. Receba o toque do Espírito Santo. Receba a cura. Receba a providência. Sinta Ele tocando nesta noite. Em nome de Jesus. Eu aleluia. sou Deus que enxuga este pranto. Levanto o teu rosto no abismo. Eita glória! Inclino eu fecha teus olhos, agora fecha os teus teus olhos. ouvidos aleluia. Para ouvir os teus pedidos. Glória! Adora Ele, clama Ele. Exalte a presença dela, igreja. Sinta a graça dela esta noite. Olha, papai, renovando a tua estrutura. Olha, papai, marcando o teu chamado. E hoje vou te aleluia, Deus. Vou te fazer eita glória, aleluia. E no meio da dor eita, aleluia. É no meio do lugar da tua vergonha que Ele vai te honrar. É no lugar da tua dor que Ele vai dar vitória. É no lugar deste deserto que vai chegar a bonança, que vai chegar o milagre. Oh, glória, o Deus glória, que cura glória, glória. as tuas feridas. Eita, glória, 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 glória. Aleluia, 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 aleluia. Oh, Espírito Santo, seja bem-vindo, meu Pai. Seja bem-vindo, Senhor. Renova, meu Pai, as forças. Ele não quer parar, Senhor. Ele não quer desistir, meu Pai. Derrama da graça esta noite, Senhor.
Oh, Espírito da verdade. Oh, Santo de Israel. Jeová Elohim. Oh, Deus, aleluia, 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 Deus. Jeová Rafa. Oh, Deus. O Deus que está contigo. O Deus que é a tua paz. O Deus presente em todo momento. Grandes coisas Ele faz. Ele está fazendo grandes coisas. O Deus de aliança. Ele está fazendo grandes coisas. O Deus que é o teu Senhor. Eita glória, Ele está fazendo grandes coisas, aleluia. Nas batalhas. E era para você estar aqui. E também vencedor. A luta foi grande, aleluia. Deus poderoso. Deu errado, aleluia, não aconteceu. Mas Ele marcou contigo esta noite. E as tuas feridas. Tu vai sair daqui renovado. Tu vai sair daqui cheio. Adore, 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 adore. Glorifica a presença dEle. Dá o teu melhor, aleluia. Eita, dá o melhor para Ele. Exalte a presença. Sinta a graça. Sinta o renovo. Sinta o renovo. Sinta o renovo. A noite foi traiçoeira, mas o dia vai ser de novo. A noite deu errada, mas o dia vai ser surpreendente na tua vida. Um novo hino você vai cantar, porque estou contigo, eu sou teu Deus. Jeová, Ele, Jeová, Ele cura. Continue adorando, continue adorando. O Deus que cura tuas feridas. Fecha teus olhos, que eu oro, vou encerrar. Fecha teus olhos em nome de Jesus. Continua da forma que está. Continue onde você está em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Agora feche teus olhos e escute isso aqui. Quando Cristo chegou no barco de Pedro, aleluia, Pedro estava fazendo o que? Lavando e costurando a rede pro dia de amanhã, aleluia. Mas perceba que no verso de número 6 diz assim: fazendo assim, eles pegaram uma grande quantidade de peixe e a rede se rompia. Ou seja, no começo era pro outro dia, mas quando Cristo chegou foi no mesmo dia, na mesma hora. Ou seja, o que Deus tem para fazer não vai ser o amanhã. Aleluia, chegou costurando rede este dia, dizendo, aleluia, eu não vou cobrir esta campanha, mas vai falar amanhã não, negativo. O momento é hoje, a oportunidade é hoje. É hoje, é hoje, é hoje, é hoje. Talvez tu passou o dia todo frustrado, pensando que ia ser amanhã, mas Ele olhou para ti e disse: o milagre vai ser grande. Quem vai rasgar a rede? Adore, 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 adore. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Olha a glória de Deus. Olha a glória de Deus. Olha a glória de Deus. O teu milagre é hoje. Receba, receba. A rede vai romper. O milagre vai romper. Receba a graça. Receba a graça. Receba a graça. Talvez tu chegou nesta noite dizendo: a pregadora não veio, mas amanhã eu vou vir, porque vai ser pregador negativo. A palavra, ela é pregada. Nesta noite tu chegou costurando rede. Nesta noite tu chegou dizendo: amanhã ele vai falar comigo. Não, Deus vai dar um milagre hoje. Tu chegou costurando hoje, o milagre vai chegar hoje. Te prepara, Diaconisa Maria, porque eu vejo uma abundância chegando sobre a tua vida. Te prepara, o chamado é grande, o chamado é grande, a obra é grande, a obra é grande. Assim diz o Senhor: é tempo de costurar a rede, porque tem algo para ti. Não é tempo de largar, não é tempo de parar, é tempo de costurar a rede, porque a glória de Deus, ela vai marcar o teu chamado. Te prepara, que durante 5 meses tu verás, 5 meses tu verás, aleluia, o que irás acontecer na tua vida. O Senhor dos Exércitos está preparando um cenário novo, está preparando algo grande. Tu contemplarás o meu poder e a minha graça.
Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Cadê os rompedores de milagre? Cadê os adoradores? Cadê os adoradores? A pesca era para ser outro dia, mas Cristo olhou e disse: ei Pedro, vai ser hoje, é hoje depois do culto. Olha a presença, olha a presença, olha a presença. Pega, 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 graça. Meu Deus, meu Deus. Se você puder, dá um abraço no teu irmão. Aleluia. Irmã com a irmã, dá um abraço. Irmão com irmão, dá um abraço. E sente no seu lugar, dá um abraço, conforto. Em nome de Jesus. Dá um abraço na vida dele, porque ele necessita desse abraço. Ele necessita disso. E seja abençoado. Pode sentar no seu lugar. Em nome de Jesus Cristo. Que Cristo Jesus possa nos abençoar esta noite. Aleluia. O que Ele tem para nós não é o amanhã, mas é hoje. Na vida de Pedro foi isso. Cristo chegou quando Pedro estava costura na rede. Aleluia. Mas depois do culto, Pedro saiu já rasgando a rede do tamanho do milagre. Esse Deus é tremendo, igreja. Que você sinta o abraço do Espírito Santo em nome de Jesus. Amanhã nós continuaremos. Amanhã é o último dia. No amanhã com Deus. Você que veio hoje, amanhã teremos um café da manhã. Amanhã vai ser uma gratidão, igreja.